Maravilhoso ele é. Maravilhoso ele é. Eita, Oi, glória! Aleluia! Que bom que você gente, que susto que eu conseguiu! levei. Eu achei que eu não ia conseguir entrar. Eu também achei, a internet aqui parou. Falei, meu Deus, vem agora! Eu achei que era o meu telefone, você acredita? Eu falei, meu Deus, Era meu minha, telefone tá tão velho, não vai me deixar na mão agora. era minha internet. E aí parou tudo. Falei, meu Deus, já fiz uma oração que repreende tudo isso. Não, Jesus. Amém, amém. Tá repreendido então. Agora vai, agora vai. Bora, vai, Kézia. É um prazer ter você aqui comigo nessa campanha tão importante. Eu fico muito feliz de ter você como a minha primeira convidada. Ah, eu me sinto muito feliz também de poder participar aqui. Para mim é um prazer falar sobre um assunto tão importante na nossa geração. Eu acredito que vai ser bênção para todo mundo que está ouvindo. Amém. Então, nós vamos começar, já estamos no nosso horário. Pessoal que está aí com a gente, ajuda a compartilhar aí, clique aqui no aviãozinho, manda aí para seus colegas e vamos lá, que eu preciso da ajuda de vocês, que o assunto de hoje é um assunto sério. Pra gente, é para criança de perna longa, tia. É verdade. Esse Perna direcionamento longa. agora é para os grandões. Nós vamos falar com crianças de 0 a 100 anos hoje aqui. Nós Verdade. precisamos dessa live com os das pernas longas para nos ajudar nessa campanha tão importante em favor das nossas crianças. E para a gente iniciar hoje, vamos começar então, tia, fazendo a leitura que está em Provérbios, capítulo 31 e o versículo 8 e 9. Provérbios, capítulo 31, versículo 8 e 9. Que diz bem assim: abre a boca a favor do mundo, pelo direito de todos os que se acham desamparados. Abre a boca, julga retamente e faz justiça aos pobres e aos necessitados. Então, hoje nós vamos falar em favor daqueles que não têm voz, daqueles que não conseguem se expressar, que às vezes está com a voz aqui caladinha e só sabe chorar. Nós vamos falar em favor das nossas crianças que estão pedindo socorro. Então, conforme a palavra do Senhor, aqueles mudos que nós vamos colocar nessa noite aqui na nossa live, são as nossas crianças que estão gritando por dentro por socorro, e somos nós os que fomos chamados para essa obra. E sabia, tia Kézia, que tem muita gente que diz que não estão capacitados para fazer o que nós estamos fazendo aqui hoje. E nós fomos chamados por Deus, nós fomos chamados para salvar essa geração. E quantas crianças não estão sofrendo hoje com abuso, com violência, principalmente nesse momento da pandemia? É fácil, tia Kézia? Não é fácil. Mas nós temos um chamado e nós precisamos fazer o que a palavra do Senhor diz. Vamos dar voz a quem não tem. Certo? Então, nós vamos iniciar essa live. O mês de maio, que é a campanha aí, conhecida como Maio Laranja. Porque nós vamos falar dessa campanha que se inicia agora, que iniciou, na realidade, dia 1º de maio. E temos aí o dia 18 de maio como dia escolhido para a gente combater o abuso e a violência contra crianças e adolescentes. Só que nós temos que lembrar que não é só no dia 18 de maio, né? O mês de maio inteirinho nós vamos falar, mas todos os dias nós temos que defender as nossas crianças, todos os dias nós devemos defender os nossos adolescentes, e nós devemos falar sobre esse tema sim, porque o abusador ele está todo dia batendo na porta, todo dia atrás das nossas crianças, dos nossos adolescentes. E nós devemos abrir a boca, nós devemos defender. É um assunto que às vezes incomoda muita gente, mas nós devemos fazer a nossa parte. Então, o mês de maio foi escolhido como um mês que a gente deve estar alerta, né? Tanto que a cor laranja vai simbolizar lá no semáforo, né? Atenção! Nós devemos ter atenção às nossas crianças. Devemos ter atenção aos seus sentimentos, ao que as crianças estão, às vezes, quietinhas, mas o corpo fala. Certo? Então, vou deixar um pouquinho agora para você se apresentar para nós, para a gente iniciar essa live com você, tia Kézia, senão eu falo muito.
Acho que esse é o mal das tias, né? Porque eu também falo bastante. Gente, meu nome é Késia. Eu sou líder do Ministério Infantil da Igreja Metodista aqui de Tangará da Serra. Também sou coordenadora distrital, né? Ajudo a coordenar o trabalho de outras 6 igrejas aqui no estado do Mato Grosso. Eu já trabalho com crianças há um tempinho, né? Trabalho com crianças já há 17 anos. E nos últimos 4 anos eu tenho me dedicado mais a esse ministério, tenho estudado bastante. E Deus tem dado muitas crianças para a gente pastorear aqui na Igreja Metodista, graças a Deus. Glória a Deus. Olha, eu te conheci através do pastor Bonieri, mas você é uma bênção do Senhor. Nós temos visto o trabalho que você tem realizado com as nossas crianças. Eu fico muito feliz com tudo isso. E o nosso tema de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre já falamos aí, dando continuidade ao tema Maio Laranja. Só que nós queremos passar para todos os tios e tias, todo mundo que está nos escutando, como é que a gente pode ajudar, o Ministério Infantil pode ajudar nessa causa. O que a gente pode fazer para contribuir? Será que é somente as nossas autoridades, né? Ou a igreja deve estar envolvida nesse propósito? Eu acredito que todo mundo que se importa com as crianças deve saber e deve procurar conhecimento em relação ao tema, né? A Bíblia fala que nós fomos chamados para pastorear esse pequeno rebanho, né? Esse grande rebanho que o Senhor nos deu. E a Bíblia fala que nós devemos cuidar dos órfãos, dos viúvos e das crianças. Então, todo mundo que se importa com as crianças, não só quem tem filhos, não só quem trabalha no Ministério Infantil, mas qualquer pessoa que goste de crianças, que se importa com as crianças, precisa conhecer o tema, precisa saber sobre isso, saber reconhecer sintomas de abuso, saber o que agir em caso do abuso e, principalmente, precisa saber sobre prevenção, que é a melhor forma de solucionar esse problema, né? A prevenção. Exatamente. Então, nós vamos iniciar essa live justamente sobre isso. Então, nós vamos chamar a atenção aí dos pais, dos tios, para nos ajudar, porque esse tema é relevante, né? Nós precisamos, sim, abrir a nossa boca e começar a falar a respeito desse tema. E a igreja também tem que estar preparada, ainda mais os tios e tias que trabalham diretamente com as nossas crianças. Nós precisamos ajudar neste momento, né? É verdade. Se a gente for olhar as estatísticas que o governo federal nos mostra, é chocante. Porque a estatística diz que a cada 1 hora, 3 crianças são abusadas no nosso país. 3 a 4 crianças são abusadas no nosso país. Isso quer dizer que existem crianças sendo abusadas da nossa comunidade, na nossa igreja e ao nosso redor. E a igreja precisa se levantar em favor da infância, em favor das crianças. Exatamente, porque é um tema tão difícil. Ó, e tem aí uma situação, porque muitas das vezes falar sobre relação sexual acaba sendo difícil, né? A família, ela coloca a responsabilidade para a escola. E a escola diz que essa responsabilidade é da família. E aí a criança fica aí no meio. Responsabilidade é de quem, né? Por exemplo, quem está aí na live, quando vocês começaram sobre o assunto, quem foi que ensinou vocês a respeito da relação sexual? A escola, a família. E a família, ela tem que saber, né? A família, ela tem que estar a parte disso, porque essa responsabilidade é da família. A família tem que aconselhar o seu filho, tem que dar voz, tem que ouvir principalmente. Então, se a gente for deixar para a criança aprender lá fora, ela vai aprender de qualquer jeito. E hoje nós temos a internet aí, não é isso? Então, se a criança é curiosa. Criança é curiosa, criança quer saber desse assunto. Se ela escuta alguma coisa relacionada, o que ela vai fazer? Ela vai pesquisar. E aonde que ela vai pesquisar? Na internet. E ela vai encontrar coisa boa? Não vai. Não vai encontrar. Então, é preciso que alguém fale. E nada melhor do que os papais, a mamãe, pessoas que estão próximas para falar com essa criança o que é relação sexual, né? E cada um na sua fase. Tem que ter o seu tempo. Exatamente. É o grande questionamento dos pais que vêm falar comigo. Ou com vocês também. Todo mundo tem esse questionamento dos pais. Mas como que eu vou falar com as crianças? Eu costumo dizer aqui na nossa igreja, para a minha equipe, que o Ministério Infantil ele está aqui para ajudar, para auxiliar. A responsabilidade da educação cristã dos filhos continua sendo dos pais. Mas o Ministério Infantil está aqui para ser uma parceria. Então, o que o Ministério Infantil, o que a igreja pode fazer para os pais? Ajudar você a abordar o tema com o seu filho de acordo com a faixa etária dele.
né? A gente pode falar com as crianças menores através de uma musiquinha, através de uma pequena história. Com os grandes, a gente já pode ter, né, uma certa liberdade para conversar e para falar. Mas a gente está aqui, o Ministério Infantil está aqui para auxiliar os pais, para somar com os pais. Então, assim, não saber o que dizer e nem não saber como dizer não é mais desculpa. O Ministério Infantil está aqui. Se a gente não souber, a gente corre atrás, a gente traz um palestrante, a gente traz um profissional na área e a gente ajuda. O importante é comunicação entre os pais e as crianças. Na nossa igreja, a gente teve alguns casos de bullying, né? E as crianças reclamaram muito sobre o bullying. Mas, né, na hora de pedir ajuda, as crianças vinham pedir pra gente, pra mim, no caso. Porque não tem esse hábito de conversar com os pais, não tem essa liberdade e tal. Então, assim, a gente tem que entender, os pais têm que entender que nós devemos deixar claro para os nossos filhos que eu, como mãe, você como mãe, como pai, você precisa deixar claro para o seu filho que ele pode contar qualquer coisa. Qualquer coisa. A maioria das crianças que são abusadas não contam para os pais por quê? Tem medo da reação dos pais, do que os pais vão falar, se vão apanhar, se vão achar que a culpa é da criança. Então, diálogo é muito importante. Exatamente. Os nossos filhos devem confiar na gente, né? E se às vezes a mãe, eu não consigo falar com meu filho, então busque, ore, vai atrás. Tem aí o Ministério Infantil para ajudar, tem um monte de tias preparadas, glória a Deus, que hoje em dia nós temos um monte de tia que é pedagoga, que é psicóloga, que então nós temos muita gente para nos ajudar nessa obra. Então os pais não estão sozinhos, eles precisam conversar com as crianças. O que deve ser feito é dialogar sempre, para que essa criança ela se sinta acolhida e ela tenha confiança para poder falar com o pai o que está acontecendo. Então é necessário esse diálogo em casa com os pais, porque senão essa criança ela não vai se sentir protegida, essa criança não vai se sentir apoiada e aí ela vai procurar quem para falar. Então, exatamente, tia. Isso aí que o Ministério Infantil tem feito é muito lindo, é muito bom, porque a gente tem amparado as famílias, os pais, para a gente poder dialogar. Exatamente. A importância do apoio da igreja, dos pastores, da família pastoral, de toda a igreja nesse momento é muito importante, né? Porque as crianças precisam se sentir acolhidas, precisam se sentir amadas. Uma das grandes consequências que o abuso traz para a criança é esse sentimento de culpa. Porque a criança ainda não consegue entender que a culpa não foi dela. Então, ela ainda se sente responsável pelo que aconteceu. Então, a gente, como pai, como mãe, como pessoas que trabalham com as crianças, devemos prestar muita atenção no que a gente fala, na forma como a gente fala, para não dar a entender à criança, né, que ela vai sofrer retaliações se ela chegar a nos contar algo desse tipo. Né? A gente acha que o único problema é só a mãe não acreditar na criança. Né? Muitas das crianças têm medo da mãe não acreditar. Mas outras crianças têm medo de algo muito maior, né? Da mãe expor a criança. E, né? A gente tem tudo isso na cabecinha das crianças. E como você falou, a internet está aí, né? E como diz o ditado, a internet é terra de ninguém, é terra sem lei. Então, o que nossos filhos estão vendo, né? Que se você não contar, como você disse, a criança vai pesquisar. Tem um estudo nos Estados Unidos onde eles identificaram um grande número de abuso sexual entre crianças. E quando essas crianças foram questionadas por que você fez tal coisa com seu amiguinho, elas respondiam, eu vi na internet. Elas reproduziam o que elas viam na internet com outras crianças. Então, esse é o perigo. A pornografia, né, é um perigo muito grande, porque através da pornografia que a criança viu, ela quis reproduzir o que ela viu e gerou um abuso sexual. Então, são duas crianças que estão marcadas por muito tempo. Tanto a que foi abusada quanto o abusador, porque ela não tem consciência do que está fazendo. Né? É uma introdução errada à vida sexual. Então, assim, monitorar os nossos filhos na internet é muito, muito importante. Falar com os nossos filhos sobre a internet é muito importante. Não tirar fotos. Né? Tem a ministração que nós usamos no culto Conectados com Deus. Não tirar fotos nas redes sociais, não mandar fotos para ninguém. Toda mensagem de adulto que a criança receber deve ser mostrada para os pais. Então, assim, prevenção e diálogo é as palavras-chave contra o abuso sexual infantil. E nesse momento de pandemia, o que aconteceu também, vocês viram aí a grande quantidade de filmes pornográficos grátis.
Então, acesso livre aí para que nossas crianças e adolescentes tivessem acesso e entrando. Então, cria também um abuso, né? A criança não sabe o que ela está fazendo de fato. Para ela, aquilo ali é normal, porque está ali livre, ela pode acessar, ela vê outros acessando, e isso aí vai criando o abuso. E a criança não sabe se defender disso. É como você disse, ela acha às vezes isso normal, né? E aí ela fica com medo de falar. E nem sempre é questão do medo mesmo, porque às vezes ela vai falar com a mãe vai brigar e aí tem medo de apanhar, porque muitas vezes o que acontece em questão de abuso é isso. A criança vai falar, ó, mãe, aconteceu isso aí. Dependendo do caso, da família, nós vamos ter outras tias que vão passar por aqui, que vai explicar um pouquinho mais sobre esse assunto, mas dependendo da família, a dependência da família do abusador, eles nem denunciam o que está acontecendo, nem fazem denúncia, e a criança ainda que sofre, né? A agressão, diz que é para ficar calado, então tudo isso acontece na vida da criança. E a internet ajuda, mas também prejudica. Então nós temos que estar com um olhar muito atento e dialogar sempre com a criança, transmitir sempre a mensagem, cuidar, e tá ainda mais nesse momento que às vezes quando a criança chegava na escola, era mais fácil da gente identificar, porque todos os dias a gente estava conversando ali com a criança e a gente percebe o que o corpinho da criança fala, né? Às vezes a criança não tem coragem, né, tia Kézia, de desabafar, falar, né? Porque, igual você disse, tem muitas crianças que acham já que isso é normal. É normal. Então, aí ela acaba não desabafando. E na escola, a gente acaba observando essa criança. A gente vê o jeito que ela chega, a roupinha, né? O jeito que ela senta, a questão sobre a sexualidade, porque na criança que ela é abusada, ela acaba sendo mais apurada, né? Ela sabe mais sobre o assunto, ela quer falar. E a gente acaba se aproximando mais dessa criança. A gente começa a observar, a conversar. Aí a criança, às vezes, consegue se abrir com a gente. Mas agora, nesse momento de pandemia, fica mais difícil. E é por isso que nós estamos aqui. Porque, como você disse, o número aumentou. Os dados de 2020, aí, como se de cada uma criança, de cada 6 crianças, uma está sendo abusada. Então, é realmente importante que a gente comece a falar e abrir os olhinhos do papai e da mamãe, de quem está responsável dessas crianças. Porque as nossas crianças hoje estão mais próximas do abusador, tem mais tempo de ficar em casa. Porque a maioria dos abusadores são alguém próximo, né? Alguém da família, tá? A maioria das vezes, e aí fica difícil para essa criança. O importante para os pais é serem muito claros, né, de acordo com a idade de cada criança, sobre o que pode e o que não pode. Onde pode ser tocado, onde não pode ser tocado, o carinho que é normal, o carinho que não é normal, né? Qual que é o segredo que eu posso guardar, que a criança pode guardar, que é um segredo bom? Qual o segredo que eu posso guardar, que é um segredo ruim? Os pais, eles têm que saber, né, falar e a criança tem que saber, né, o que pode e o que não pode com o corpinho dela. Né? Onde pode tocar, onde não pode tocar, né? Onde o adulto toca ou a outra criança toca, me deixa triste? Não pode tocar. Então, isso é responsabilidade dos pais. No meu Instagram, né, no meu IGTV, tem um vídeo que eu falo sobre isso, uma linguagem para criança, né, mostrando ali as áreas onde pode, onde não pode tocar. Aí tem uma musiquinha para fixar esse entendimento das crianças, os pais podem usar isso como exemplo, mas é importante que a criança saiba onde pode, onde não pode, para que ela não fique assim, né, achando que é normal, né, o abuso, achando que o abuso é normal, achando que essa sensação de tristeza é normal. Porque aí a criança já começa a ter todo tipo de distúrbio. Tanto a criança que foi abusada, quanto a criança que acessou cedo a pornografia, ela tem muitas chances de ter muitos tipos de distúrbios sexuais, né? Como homossexualismo, pedofilia e por aí vai. Então, a pedofilia, o abuso, é a porta para todo tipo de perversidade sexual e o que vai marcar a vida dessas crianças por muito tempo. E sabe o que é difícil também? As crianças que são abusadas, elas têm a dificuldade em acreditar em Deus, né? Porque quando elas percebem que elas foram abusadas por um pai, por exemplo, aquele que deveria dar proteção, um pai terreno, quando ela cresce, que ela descobre que aquilo ali, porque quando ela é criancinha, né? Ela ainda acha normal, porque vai acostumando, acha que é um carinho, né? Quando ela cresce, que ela percebe que ela foi abusada, aí vem a revolta.
Porque isso causa o sentimento de dor. E muitas das vezes demora anos para a gente falar o que aconteceu. Né? Eu fui uma criança abusada na minha infância. Então a gente começa a falar só depois de adulto, quando você vê o que acontece, você há liberdade. Mas a criança nesse período, depois que cresce, confiar no pai, ter a paternidade, confiar em Deus, é mais difícil, porque ela começa a pensar, por que aconteceu isso comigo, né? Por que ninguém me defendeu? Por que Deus deixou isso acontecer comigo? Olha, eu quando vim falar que eu fui uma criança vítima do abuso, eu fui falar depois que eu havia casado, né? Porque a gente tinha vergonha, eu tinha vergonha de falar, eu tinha medo de falar sobre o assunto, né? Então, assim, as nossas crianças, elas estão sendo abusadas e elas não conseguem, elas não têm voz para dizer o que está acontecendo. E para acreditar em Deus se torna mais difícil, porque que pai amoroso é esse, que Deus é esse que permitiu que acontecesse isso comigo? O que eu fiz de mal? É uma criança, né? Então, nós, no departamento, nós temos que acolher essa criança. Nós temos que ouvir essa criança, o que está acontecendo, porque ela vai precisar mais do que nunca da gente. É por isso que nós precisamos ter uma equipe, alguém responsável que ajude nessa obra. Né? Esse trabalho que vocês estão desenvolvendo é muito importante, que é preciso aconselhar os pais, as mães, tios responsáveis. Porque as nossas crianças sozinhas não vão conseguir. E mesmo às vezes elas tentando, gritando, falando, tem gente que ainda tenta sufocar. Exatamente. Então, assim, os pais, a gente tem que ter a sabedoria, que às vezes, como você disse, a criança não consegue falar, não consegue verbalizar. Então, é muito importante, vez ou outra, você começar a falar sobre o assunto e fazer perguntas mais objetivas. Filho, alguém tocou no seu bumbum? Alguém tocou onde você faz xixi? Alguém te falou alguma coisa que deixou você triste? Porque é mais fácil para a criança responder sim ou não, ou você consegue observar pelo olhar, pela expressão da criança. Então, é importante você, de vez em quando, parar e ter esse tipo de conversa com o seu filho. Porque mesmo que ele não conseguir verbalizar, você vai entender o que aconteceu e é mais fácil da gente tratar o assunto. É importante que a igreja tenha uma pessoa, né, para fazer esse trabalho de acolhimento às crianças. Uma pessoa onde que a criança vai se sentir segura para conversar, vai se sentir segura para falar, né? E aí, às vezes, a criança, com tanto abuso, com tanta tristeza no seu coração, em algum lugar ela vai encontrar a luz. Já pensou? O Ministério Infantil, a tia Daya, a tia Késia, as tias da Igreja Assembleia, as tias da Igreja Metodista, essa pequena luzinha na vida de uma criança vai poder conduzir ela de volta para Deus. Exatamente. É por isso que nós devemos falar, precisamos agir. E às vezes uma historinha aqui ou ali faz uma diferença na vida da criança. Porque a historinha nos aproxima. Fala assim, ó, eu alfabetizo as crianças com historinha, né? Eu evangelizo as crianças com historinha, eu alcanço o coração das crianças com uma historinha, porque o coração da criança é quem chega primeiro, né? E eu quero chegar primeiro. Eu quero chegar primeiro no coração das crianças, antes que os abusadores cheguem, antes que os traficantes cheguem. Então, nós precisamos estar todos os dias pautados na palavra do Senhor e em busca disso. Porque quando a gente salva uma criança, a gente salva uma vida para evangelizar, né? Ela tem uma vida toda para falar de Cristo. Ela tem uma vida toda para transbordar, uma vida toda para falar do amor de Deus, para salvar outras pessoas. Então, é por isso que é importante trabalhar com as crianças, porque eles dão mais frutos do que, às vezes, um adulto que aceita Jesus lá no fim da idade. Né? A criança, ela tem carisma, ela tem energia, ela tem... tia, vamos fazer assim, assim. Então, esse é o nosso papel, nós fomos chamados para isso. E é importante que a gente comece a falar, né? Tanto que eu quis fazer aqui pelo meu Instagram, porque eu posso ouvir outras tias de outros ministérios, porque às vezes a gente fica só no nosso ministério ali, e a gente perde a oportunidade de conhecer pessoas maravilhosas assim, como você, tia Kézia. Então, nós precisamos realmente falar. E assim, eu tenho uma dificuldade tremenda com rede social, assim, desse negócio aqui, tá? É duas. A gente tem que se atualizar, porque, olha... Isso pra mim não é fácil. Não fala, não é fácil, não. Sou o pé, a mão, mas se é para alcançar as crianças, se é para alcançar os adultos, nós vamos enfrentar esse negócio aqui e vamos embora. Nós vamos dar um jeito. Bolinho, para nós isso é bolinho. Isso, nós não podemos parar. Então, tia, você tem mais alguma coisa para a senhora? Eu gostaria de finalizar essa live.
que não pode deixar de falar. Então, ao Ministério Infantil, aos tios e tias, gente, vamos quebrar essas barreiras e vamos falar. Vamos falar abertamente com as nossas crianças sobre isso, né? Esse negócio de que na igreja não se fala sobre sexo, na igreja não se fala sobre abuso, não se fala sobre pornografia, não se fala sobre masturbação, isso é antigo. As crianças precisam saber que isso é errado e que Deus pode nos ajudar a vencer todos esses tipos de problemas. Então, assim, vamos deixar a vergonha de lado, vamos procurar nos especializar, aprender a falar, o que falar e como falar, e trazer esse assunto para as nossas crianças, porque isso pode salvar uma vida inteira de uma criança, né? E aos pais a mesma coisa, vamos falar, seja parceiro do seu filho, incentive seu filho a conversar com você, proteja seu filho, prevenindo o abuso, né? Não deixando seus filhos sozinhos com pessoas que você não conhece, né? Conversando com eles a respeito de banheiros públicos, banheiros de escola, né? Fale abertamente com seus filhos, façam perguntas objetivas, né? Porque a Bíblia, a PEC diz que a idade onde que nós conseguimos alcançar o coração de uma criança, a melhor fase é entre 1 a 4 anos. E as estatísticas dizem que as crianças que mais são abusadas são de 1 a 4 anos. Então, assim, a gente tá, nessa guerra acirrada contra o inferno. Então, pais e mães, continuem lutando pela infância dos seus filhos. Não vamos deixar de falar só no maio. Todos os dias, em todo momento, a gente precisa falar sobre o assunto e a igreja precisa falar sobre o assunto. Então, não tenha medo de levantar a voz aí na sua igreja, de falar, gente, vamos aprender, vamos se especializar no assunto, né? Vamos defender as nossas crianças. Como você disse, a gente precisa levantar a voz em favor daqueles que não podem, né? A Bíblia diz lá em Mateus 18:10 que Jesus diz, né? Eu não quero que nenhum dos meus pequeninos se perca. E isso serve principalmente para as crianças. Exatamente. Tia Kézia, eu fico muito feliz por ter você do meu lado aqui, essa primeira live. Amanhã nós vamos continuar esse assunto, né? Vamos até semana que vem falando. Amanhã nós vamos receber a tia Jaque aqui. E a tia Jaque vai falar sobre relação sexual intrafamiliar. É um assunto bem pesado. Mas ela já foi conselheira tutelar, ela tem bastante propriedade para nos falar. E ela também é tia. Minha mãe foi uma grande companheira minha aqui em Tangará, no Ministério Infantil. Hoje ela mudou, ela está lá em esse nome da cidade agora. Tia Jaque é uma bênção e ela vai me falar sobre esse assunto também, que é muito importante. Ela vai dar as definições certinho, falar sobre esse atendimento, como deve ser. E cada dia nós vamos ter alguém aqui falando desse assunto, como foi hoje. Foi tão bom estar com você. Muito bom. A luz de Deus na sua vida. Eu louvo o Senhor Jesus porque você está aí, ó, transbordando. E você tem feito um belíssimo trabalho na vida das nossas crianças. Que só o Senhor para te recompensar, tá? Só Deus. Aqui na Terra nós não vamos ter, não. E nem precisa querer ter recompensa. Nem quero. Quero ter lá nem com quero, Deus. Nem quero. Então, que nosso Senhor Jesus possa nos abençoar a vida das pessoas que aqui tiveram, que vão compartilhar, né, essa live. Foi a primeira, ainda não sei compartilhar muito bem os links. A pessoa tá aqui, como que entra? Eu falei, sei lá, clica aí. Vamos entrando, vamos compartilhando. É igual a Tia Kézia. Eu nem tinha rede social até um tempo atrás. Eu comecei a ter Instagram, comecei a mexer já faz uns 4 meses. Eu nem sabia para onde ir. Também estou aprendendo. Mas muito obrigada pelo convite, Daiane. Foi muito bom estar aqui. Né? O Ministério Infantil aqui da Igreja de Tangará está de braços abertos para te receber. No que você precisar, conte conosco, conte comigo, com a minha equipe. Vai ser um prazer a gente caminhar juntos, viu? Muito obrigada pela oportunidade. Parabéns pela iniciativa. Né? Vou ficar aqui assistindo todas as lives que eu quero aprender. Vai ser bênção e muito obrigada. Deus abençoe pela sua iniciativa. Amém? Nós vamos aprender muito juntas. Então, vamos terminar essa live. Eu gostaria que você direcionasse a Deus com uma oração, abençoando a vida das pessoas que estiveram aqui com a gente e das que ainda vão entrar e que a gente possa despertar mais tias e tios para falar sobre esse tema. Mais pessoas, porque nós precisamos formar um batalhão de pessoas aí para buscar as nossas crianças. Amém. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esse momento maravilhoso, onde o Senhor nos despertou para esse tema, Pai amado, tão necessário nos dias de hoje. Nós te agradecemos, Pai, pela vida da tia Daiane e por esse ministério, Senhor, que tem erguido a voz em favor das crianças. Nós te pedimos, Pai, que cada tio,
cada tia do Ministério Infantil espalhado por todo o nosso país. Que cada pai, cada mãe erga em favor as crianças, ó Pai, suas orações. E que nós possamos formar um exército, Pai amado, em favor das nossas crianças. Que o Teu Espírito Santo nos guie e nos direcione, ó Pai amado, em tudo que nós formos fazer. Que o Senhor possa nos fortalecer nessa caminhada, Pai, nos direcionando em todas as nos nossos feitos, Pai. Nós te pedimos, Senhor, cuide das nossas crianças, ó Pai, e nos ajude a guardá-las e a cuidá-las, ó Pai. Que nenhum dos nossos pequeninos se perca, Pai. Nos ajude, Senhor, a apacentar esse rebanho tão precioso do Senhor com excelência. Que todas essas lives, ó Pai amado, possa ter um pouquinho do Senhor nelas, ó Pai. Que nós possamos aprender mais, ó Pai. E que a unção do Senhor prevaleça sobre a vida de cada tio, cada tia que vai estar aqui. Que nós possamos aprender, compreender e praticar, ó Pai amado, tudo que nós vamos ver aqui. Nós te agradecemos, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém! Glória a Deus! Oh, conseguimos! Chegamos até o final! E a internet não parou! Deu certo. Porque a internet não queria deixar. Ai, mas é tudo em nome de Jesus, quando é pra ele, dá tudo certo no final. E o Deus abençoe mesmo. Deus abençoe cada um, Deus abençoe. Chegou agora a Josilene, o Leonardo, acho que. Tá bom? Deus abençoe todos que participaram. E lembrando, o coração de uma criança é de quem chega? É de quem chegar primeiro. Então vamos chegar primeiro no coração das nossas crianças. Deus te abençoe. Fique com Deus e até amanhã. Em nome de Jesus. Tchau. Deus abençoe. Tchau. Até amanhã. Até amanhã.